A respeito da existência ou não de Jó, eu concordo com o Anselmo, né? Eu creio que realmente ele existiu, né? Que não foi só um personagem, não foi uma parábola, né? Até porque existem outros textos da própria Bíblia que cita, né? Jó, como lá em Ezequiel 14, né? Fala assim, primeiro no versículo 13, né? Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves erros, transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela os homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Né? Então, aqui o próprio Deus testemunhando Jó, né? Que existiu Jó. Deus não ia citar ele se ele não existisse, né? Se fosse só uma... Então, ele compara ali, né? Jó com outros homens, né? Noé e Daniel. Então, acho que dá um respaldo grande para a gente, né? Crer nesse sentido, assim. E a gente crê nele como real, dá essa ênfase muito maior que você está falando, Mandel, a respeito da natureza humana. Porque não é um ser criado, assim, inventado, é o próprio homem passando por isso. Então, dá muito mais ênfase na questão da humanidade, né, da fraqueza humana e, ao mesmo tempo, da altivez humana, né? Pega esses dois lados aí que você citou. Então, acaba sendo algo muito mais real. E, realmente, né, a gente pode ver na vida de Jó um exemplo muito grande do que é a vida do homem, né, vamos pôr, como Paulo colocou lá, né, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, assim, esse sofrimento, o que ele passou, né, depois de Cristo, realmente não precisamos mais passar. Não temos mais que sofrer o que ele sofreu, né? Porque Cristo já morreu por nós. Então, para Deus não se agrada de sacrifícios, né? Deus não se agrada de sacrifícios. Mas Jesus sofreu para que nós não pudéssemos sofrer. Mas, ao mesmo tempo que eu não preciso passar pelo que ele passou, eu tenho que reconhecer realmente a nossa natureza. Né? Eu tenho que reconhecer a nossa limitação. Esse problema que Jó tinha de se achar justo, né? Então, ele era realmente, perante os homens, um ser justo, né? Ele tinha um padrão de vida elevado, né? E era abençoado. E é normal da natureza humana isso. Né? Então, assim, quando a gente vê as coisas prosperando, a família bem, né? Todo mundo respeitando, a gente realmente, de uma certa maneira, a gente acaba crescendo nisso, se achando, né? Como se fosse muito importante, né? Mas Paulo mesmo nos exorta, né? Você que está em pé, veja que não caia, né? Ou seja, não é porque você está aqui em cima que você vai continuar sempre aqui em cima. Se você realmente não se apoiar em quem realmente é a rocha, né, que é Cristo, você vai cair, né? Ou seja, né, nós só vamos conseguir ter realmente essa posição de justiça em Cristo, que é a justiça, né? Ele é a justiça. Nós jamais vamos conseguir por nós mesmos. Então, assim, é um bom parâmetro, né? Então, Jó, realmente, ele viveu uma vida justa, mas ainda, a princípio, né, baseado na justiça humana. Até que ele teve realmente a experiência, né, com Deus e realmente ele pôde falar, né, agora eu te vejo, ou seja, não é mais que meus pais me falaram, não é mais, né, o que eu ouvi, mas agora realmente eu tive uma experiência contigo, né? E essa experiência que ele teve é o que nós estamos tendo agora em Cristo, né? De nós não apenas ouvirmos falar dele, mas nós podemos experimentar, né? Essa nova vida que Cristo nos deu. Então é diferente da questão religiosa que nós estávamos antes, né? De ouvir falar, de tal, e de nós podemos agora, assim, estarmos buscando algo muito mais concreto, né? A questão do corpo, por exemplo, né? Nós sermos participantes disso, né? Nós sermos participantes desse corpo. É realmente algo tremendo que muda realmente toda a nossa visão, toda a nossa avaliação do homem, né? Vamos pensar em geração adâmica e geração Cristo, né? Nós até a cruz, como você falou, e nós da cruz para cá. Então, realmente, a geração adâmica morreu em Cristo, né? Morreu ali na cruz. Nós cremos nisso, né? Nós cremos nisso. E assim como ele fala, né? Já que nós morremos com Cristo, assim também nós ressuscitamos com ele, né? Então, essa morte e vida tem que ser real, realmente, para nós. Eu acho que é isso aí que a nossa mente, né? Nossa alma tem que ter essa convicção, né? Nós já morremos para essa velha natureza. Então, hoje eu sou um ser espiritual em Cristo.
né? Aí entra a questão da fé que você falou, eu concordo plenamente. A fé é certeza, é convicção, né? Então, se quem falou a promessa é fiel, e se ele fala que nós já somos filhos, nós somos herdeiros, eu tenho que crer nisso, né? Isso é certeza e convicção. Então, como o Paulo reforçou lá, né? Eu creio, por isso declarei, né? Então, nós cremos nessa palavra. Então, não podemos falar, então, pela fé, sim, eu já sou filho, né? Eu sei que tem todo um processo pela frente, mas esse processo já está garantido em Cristo Jesus, né? Então, eu já sou parte dele. Eu já sou parte dele. Então, eu tenho que crer realmente, né? Eu tenho que crer. E o Paulo colocou um versículo também durante a semana, acho que foi na quarta-feira, né? De Timóteo, né? Achei interessante também. Porém, tu, homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste convocado. Né? Toma posse da vida eterna. Ou seja, já é nossa, já foi dada. Então, ali na morte e ressurreição de Cristo, né? Ali começou a vida eterna. Né? Eu não vou para o reino já foi iniciado em Cristo. Né? Quando Cristo subiu aos céus, que ele fala, né? Que nós também fomos colocados à direita dele nas regiões celestiais. Nós já estamos à direita dele. Ou seja, nós já estamos no reino celestial. Né? Então, quer dizer, o reino já começou. E se o reino já começou, a vida eterna também já começou. Então, eu não tenho que esperar Cristo voltar ou eu morrer para entrar na vida eterna. Né? Ela já começou. E o que é a vida eterna? Não uma vida que não tem fim, mas em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai, em comunhão com o Filho, né? Ou seja, e hoje nós já podemos ter isso agora, né? Então nós já temos acesso ao Pai, espiritualmente falando, e podemos, através do corpo, ter também naturalmente, né? Essa comunhão. Como a gente tem falado, a gente está vendo Cristo em cada um, né? E o Espírito está nos dirigindo. Então, assim, acho que é mais a questão de conceituação, né? Que a gente tem que a nossa mente precisa entender isso, né? Quando a gente fala de céu, de reino, parece que é uma coisa ainda distante ou, como diz, que não se estabeleceu ainda, né? Algo que nós vamos conquistar, mas não, né? Toma posse da vida eterna. Quer dizer, já está aqui, toma posse dela, gente. Por que não, né? Por que não? Agora, e a vida eterna é no sentido mais amplo, né? Eu vim para que tenham vida e vida abundante, né? Quer dizer, então são muitas coisas que estão intrínsecas aí nesse vida eterna, né? Então não é tomar posse só de não morrer, né? Não é só de não morrer, é de usar todos os benefícios, né? Todas as benesses da vida eterna, né? Se eu estou em Cristo e se eu já não morro, aquilo que gera a morte já foi tirado, né? As enfermidades, o pecado, tudo aquilo que gera a morte já foi tirado, porque se não foi tirado, eu vou morrer. E se eu não vou morrer, é porque não tem mais efeito na minha vida essas coisas que geram a morte, né? Quer dizer, a questão da gente entender isso. Então, pô, toma posse de tudo que te conduz à vida eterna, né? De tudo aquilo que abre mão de toda limitação. Né? Então, você já está no reino, você não está mais na dependência do sistema, você não está mais amarrado a nada, você não está mais escravizado por nada, né? Tudo já foi te dado. Tudo já foi te dado. Toma posse, né? Então, declarar todo dia, eu creio, por isso eu declaro, né? Eu tomo posse da vida eterna. Eu tomo posse da vida eterna. Amém? Então, eu vejo uma coisa boa aí. Interessante, eu estou lendo o livro de Jó, comecei a ler ele, estou no capítulo 18 já. E eu estou prestando atenção. É interessante quando a gente faz uma leitura, você pega um livro para ler, a gente lê com atenção. Né? A gente começa a observar pontos e assuntos, e isso é muito importante. E uma coisa que eu vi, até comentei com a Sara aqui em casa hoje. Veja bem, começou o tratamento com Jó, vamos usar a pessoa de Jó de novo aí. Começou o tratamento com Jó, Deus já preparou 3 pessoas para vir atormentar Jó. De certa forma, atormentar. Né? Um, acusar, trazendo acusações. Mas, de certa forma, eu vi eles assim, como o tempo todo
escoltando Jó também, né, de certa forma. Um vinha, acusava, Jó defendia, depois ele voltava e exortava, né, a Jó. E eu vi uma coisa boa lá. Um deles, acho que Bildade, que chama o homem, ele falou assim para Jó que, olha, nos primeiros capítulos, é certo que se você for justo e temente a Deus e honrar, né, a Deus, você terá de volta tudo que lhes foi tirado. Tudo que foi tirado, você terá de volta. E isso aconteceu no finalzinho. Durante o tempo todo que houve essa trajetória aí, Jó defendia, Jó falava, abria a boca, falava, era repreendido e fazia a sua defesa, mas aqueles 3 homens acompanhou Jó até o final. E ele estava imaginando, né? Começou o tratamento, né, na vida de Jó, Deus já botou 3 pessoas ali para, de certa forma, ajudar ou fazer com que Jó expressasse, soltasse o que havia realmente em sua mente, em seu coração. E em algumas vezes Jó andou falando mesmo, chegando até a questionar a Deus, por que você está me tratando dessa forma, se eu sou um homem justo? Se eu sou justo, eu não mereço passar por isso? Isso é tendência humana, isso é a tendência do homem, não é? Mas interessante, né? Lá no finalzinho, aquilo que o cara falou para Jó aconteceu, né? Jó aceitou, continuou a sua convicção, a sua linha de pensamento. Chegou lá no finalzinho, ele viu tudo de volta. E aí ele na verdade, ele adorou a Deus. Ele adorou a Deus quando ele disse que, olha, agora sim. Agora eu não preciso mais de informações nenhuma, porque agora eu te conheço verdadeiramente quem tu és. E então assim, eu vejo assim que é essa coisa que está acontecendo, né? A natureza humana ela tem que passar por isso aí, pelos tratamentos chegando, e o tratamento que a gente está percebendo hoje, que é o tratamento, a cruz é o lugar aperfeiçoamento, morte e aperfeiçoamento. Entrega-se na cruz e de lá sai aperfeiçoado. É isso mesmo, Paulo, está certinho, a linha de pensamento está certa, viu? Eu falei sobre a questão de folclórica por conta da maneira que foi conduzido do começo ao fim, como que Deus conduziu toda aquela situação, né? Mas eu vejo assim que pelos caminhos que a gente está conhecendo hoje, os caminhos que a gente está conhecendo hoje, ele é tremendo, né? E eu penso assim, até que quando isso estava acontecendo, nós estávamos guardados no coração do Pai. Nós ainda estávamos lá guardados ainda, né? Esperando o momento certo para manifestar, né? Então, hoje, cabe a nós, né, ter a convicção disso. Uma das coisas que eu estou procurando mudar, né, até no meus conceitos também, é a questão de postergar, jogar para frente o que tem que ser hoje, né? O que tem de fazer, faça depressa, não demore. Faça agora, né? Então, eu quero acreditar que o Pai está nos dando essas condições de calcular certinho o que nós estamos fazendo, como fazer, aonde vamos estar chegando, e, de certa forma, disso, assim, de cabeça erguida, né? Cabeça erguida, tendo certeza, estando com convicção de que nós estamos no caminho certo, andando pela direção do Pai, pelo Espírito Santo, né? E já não nos vemos mais como homem. Eu acho que é bom de frisar isso. Nós estamos nos vendo como os filhos do Altíssimo, em Cristo Jesus. Um novo homem, a nova criação, tudo novo, e que está sobre nós esse testemunho agora. Quem são vocês?
De onde vocês vêm? O que vocês acreditam? O que vocês querem? Então, hoje nós temos essa convicção de onde nós estávamos, de onde nós viemos, onde estamos nesse momento e os degraus que a gente já está galgando em Cristo Jesus. Então, eu vejo que a situação está nesse patamar aí, né? De crescimento, de amadurecimento, de confiança. Hoje eu estive pensando bastante ainda a respeito disso, que talvez ainda o que falta para muitas pessoas ainda hoje, não sei para quem é, porque para nós acredito que não seja, né? É a gente ter certeza, ter a convicção do que queremos, do que estamos certos de que é, né? A nossa intimidade com o Pai em Cristo Jesus, né? O que somos nele, isso é uma questão de confiabilidade, né? Estar confiante. Eu sou. O Pai falou que eu sou, então eu não vou diminuir o que o Pai falou. Eu não vou diluir o milagre de Deus na minha vida. Eu não vou diluir. É isso, é isso. Existem algumas diferenças, existem algumas coisas que ainda tem que ser tratadas, que tem que ser exposta. Existe sim. Mas eu estou andando de acordo com aquilo que está chegando ao meu coração, à minha mente. Então, eu tenho que abrir a minha boca e confessar, e falar aquilo que está no meu coração, na minha mente. Né? E eu creio que isso é coisa que está acontecendo no corpo de Cristo. Né? O corpo de Cristo está com essa habilidade para isso. Amém? Eu acredito que é bom, viu, Paulo Edson, Paulo Henrique, Adriano, com as meninas aí, o Pedro, Rivânia, Anselmo, Lourdinha, Emília, Rogler, Sormani, todos que estão nos ouvindo aí, nos vendo, né? Que a gente tenha essa consciência daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Não vamos diluir, não vamos diminuir. Pelo contrário, vamos procurar crescer. Como aquele conhecedor, né? Aquela pessoa que conhece o campo e vai e compra aquele campo. Esse campo é meu porque esse campo é de grande valor. E o campo que nós temos hoje é esse. Amém? Amém, mano. Amém.